Um comediante fracassado enlouquece e se torna um assassino ao mesmo tempo em que vira um ícone para todos os que são ignorados pelo sistema. E aí pessoal, a história de hoje é um drama e suspense psicológico chamado Coringa, de 2019. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha no vídeo e um comentário, eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Enquanto o noticiário fala sobre a situação de emergência na cidade de Gotham, Arthur Fleck está se maquiando de palhaço para ir trabalhar. E enquanto se olha no espelho, força um sorriso com os dedos, de maneira que escorre uma lágrima do seu rosto. Durante o serviço, ele dança e faz propaganda para a loja que o contratou quando alguns adolescentes roubam a sua placa. Ele os persegue, mas os garotos quebram a placa em sua cabeça e começam a espancá-lo. Depois que eles vão embora, Arthur fica no chão com dor. Após o trabalho, ele vai para sua terapia e ri incontrolavelmente mesmo estando triste. Depois da crise, ele comenta sobre como as coisas estão difíceis e entrega o seu diário para a terapeuta. Ele diz que tem usado o caderno como diário, mas também como um rascunho para piadas e histórias engraçadas, pois está tentando iniciar uma carreira como comediante de stand-up. Em suas anotações está escrito uma frase dizendo: "Espero que minha morte faça mais sentido que a minha vida", que para ele deveria ser engraçado, mas sua terapeuta não ri dessa piada. Ela questiona se ele sente alguma melhora durante a conversa na terapia, e ele se lembra de que estava melhor quando ficou trancado em uma sala no hospital. Depois disso, ele pede para aumentarem a sua medicação, mas a terapeuta se recusa, pois ele já está com 7 medicações diferentes. Apesar disso, ele diz que não quer se sentir tão mal. Enquanto está no caminho para casa, ele faz piada para uma criança, que ri dele, mas Arthur é repreendido pela mãe do menino. Nesse momento, ele também começa a rir incontrolavelmente e entrega um papel para a mulher explicando a sua doença, que se trata de uma condição neurológica que o faz dar muitas risadas, mesmo que não queira fazer isso. Ele vai até a farmácia retirar os seus medicamentos e quando chega em casa, checa o seu correio antes de entrar, mas não encontra nada. Então ele começa a cuidar de sua mãe, Penny Fleck, que precisa de tratamentos especiais. Ela pergunta se havia chegado alguma carta de Thomas Wayne e fica em dúvida se ele estaria de fato recebendo as mensagens que ela envia. Mas Arthur a lembra que Thomas é um homem de negócios muito ocupado, mesmo que Penny tenha trabalhado para ele por muito tempo. Após isso, os dois assistem o programa de Murray Franklin, e Arthur imagina sendo entrevistado por ele, pois é seu apresentador favorito. Durante essa fantasia, Murray pede que ele se levante e se apresente para o público. Depois dele dizer sobre como cuida de sua mãe, Franklin o chama para o palco e diz que desistiria de toda a fama para ter um filho como ele. De volta para a realidade, ele sorri diante de tudo o que imaginou. No dia seguinte, Arthur está no trabalho com vários hematomas até que seu colega Randall lhe dá uma arma para que ele possa se defender sozinho na cidade. Arthur diz que não pode ter uma arma, mas Randall diz que ninguém precisa saber. Depois disso, seu outro colega, Gary, aparece e diz que o chefe está chamando Arthur para uma conversa. Que se trata de uma reclamação feita pelo último cliente, pois ele havia desaparecido no meio do trabalho. Arthur explica o que aconteceu, mas seu chefe não acredita nele e pede que ele devolva a placa. Caso contrário, o dinheiro será descontado de seu salário. Ao ouvir isso, ele sorri, mas logo depois desconta sua frustração em vários sacos de lixo e vai para casa. Novamente, ele checa as correspondências e no elevador se encontra com sua vizinha Sophie, que é gentil com ele. Ela comenta sobre quão ruim é o prédio em que eles moram e finge atirar em sua própria cabeça. Quando eles chegam ao andar, ele também faz a mesma coisa. Mais tarde, Arthur dá banho em sua mãe, que pergunta se já recebeu alguma carta de Thomas. Ela acredita que ele pode ajudá-los a mudar de vida, pois é um homem bom, mesmo que ela tenha trabalhado para ele há mais de 30 anos atrás. Depois disso, Arthur pratica com sua nova arma. Quando a música começa a tocar, ele começa a dançar e finge falar com uma garota, e acaba disparando um tiro. Sua mãe se assusta, mas ele diz que está apenas vendo um filme de guerra. No outro dia, ele segue Sophie pela cidade, até mesmo na escola de sua filha e no transporte público.
Mais tarde, ele vai até um show de comédia e tenta aprender como fazer as pessoas rirem. Já em casa, ele pensa em mais uma piada e escreve a seguinte frase em seu caderno: "A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse." Logo em seguida, a campainha toca e Sophie aparece em sua porta, perguntando se ele estava seguindo-a mais cedo. Quando ele confessa que sim, ela responde dizendo que esperava que ele fosse até a casa dela para roubá-la. Então, Arthur brinca que tem uma arma e pode ir lá no dia seguinte. Quando ela ri, ele diz que vai fazer um show de comédia e que vai chamar ela para assistir. No dia seguinte, ele está trabalhando no hospital com várias crianças até que sua arma cai no meio de sua dança. Ele pega rapidamente e pede para que elas não contem a ninguém. Mesmo assim, recebe uma ligação do seu chefe e quer saber por que ele levou uma arma para um hospital de crianças. E diz ainda que Randall o acusou de tentar comprar uma arma dele na última semana. E por fim, Arthur é demitido. Ele vai para casa e no caminho, alguns homens estão importunando uma mulher que está sozinha no metrô. Ele começa a rir e a mulher sai de perto deles, mas então os homens começam a se aproximar dele. Ele tem uma expressão de desespero, mas mesmo assim não consegue se controlar e ri muito. Os homens perguntam para ele qual é a piada e começam a agredi-lo com chutes, mas Arthur se defende dando vários tiros. Quando o metrô para na estação, ele atira no único homem que havia escapado com vida. Depois disso, ele foge do local assustado pelo que havia acabado de fazer e se esconde em um banheiro público, até que percebe que não se sentiu tão mal pelo que havia feito e começa a dançar. Então ele vai até a casa de Sophie, eles se beijam e ficam juntos naquela noite. No dia seguinte, Arthur volta ao seu antigo emprego para buscar suas coisas e ouve no noticiário as suposições sobre o culpado pelo homicídio da noite anterior. Gary diz sentir muito por ele ter sido demitido e os demais colegas perguntam por que ele levou uma arma para o hospital, mas ele diz que a arma era de Randall e vai embora em seguida. Em casa, ele pega seus últimos comprimidos e assiste ao candidato a prefeito Thomas Wayne, que fala sobre os 3 homens que foram mortos na última noite e que trabalhavam para ele. O jornalista fala ainda que uma onda de ódio contra os ricos tem surgido e que os menos afortunados estavam apoiando o que aquele assassinato significava. Após isso, Thomas diz que o suspeito do assassinato era um covarde por se esconder atrás de uma máscara de palhaço, alguém que tem inveja dos ricos. Quando ouve isso, Arthur fica muito nervoso. Ele volta novamente à sua terapeuta e diz que ninguém nunca ouve ele. Ela pergunta se os pensamentos ruins ainda costumam ocorrer e ele diz que sim, mas que agora as coisas estão mudando, pois ele sabe que existe e está começando a ser notado. Mesmo assim, a terapeuta diz que os financiamentos para serviços sociais foram cortados juntamente com a medicação e aquela seria a última vez que eles vão se encontrar. Mais tarde, ele se apresenta no show de stand-up e Sophie o assiste, mas assim que sobe ao palco, ele começa a rir incontrolavelmente e tem dificuldades para contar suas piadas. Por fim, ele consegue e faz Sophie rir. Depois de sua apresentação, eles saem juntos e veem diversas notícias sobre o palhaço assassino. Então, Sophie diz que o considera como um tipo de herói por se livrar de ricos idiotas. Logo em seguida, ele vê um homem usando uma máscara de palhaço e fica feliz por isso. Depois de jantarem juntos, Arthur retorna para casa e dança com sua mãe, que em seguida diz que escreveu outra carta para Thomas e que é muito importante. Depois que ela vai para a cama, Arthur lê a carta que ela escreveu e descobre que Thomas Wayne é seu pai. Ele fica zangado com sua mãe e a questiona da verdade. Ela conta que eles estavam apaixonados, mas não ficaram juntos por causa das aparências. No dia seguinte, ele está lendo o jornal no trem e vê uma foto da família Wayne. Então ele guarda a fotografia em seu caderno. Ele vai até a mansão de Thomas e se depara com o pequeno Bruce Wayne próximo do portão. Ele age como um palhaço e atrai a criança, e posteriormente se apresenta para ela. Bruce fica sério e Arthur força um sorriso no menino com as mãos. Porém, o segurança chega logo em seguida e o afasta. Arthur diz que quer falar com Thomas, pois sua mãe é Penny Fleck, que trabalhou naquele local e teve um caso com ele. Apesar disso, o homem diz que a mãe dele é louca e
que nunca aconteceu nada entre eles. Ele até mesmo ri por Arthur achar que Thomas é seu pai, o que o deixa muito irritado. Então ele sufoca o segurança e só o deixa ir embora por ver que o pequeno Bruce está observando. Mais tarde, ele chega no seu prédio e sua mãe está sendo levada pela ambulância. No hospital, alguns policiais dizem que foram até a sua casa procurar por ele, mas só encontraram Penny no local. E após as perguntas que eles fizeram, ela ficou nervosa e teve um infarto. Eles querem interrogar Arthur, mas ele diz que sua arma é apenas uma parte do seu show de palhaço. Depois disso, ele volta a ficar com sua mãe enquanto Sophie o acompanha. Ele assiste o show de Murray na televisão e sua última apresentação de stand-up aparece no programa. Porém, o apresentador zomba de suas piadas e ele fica completamente irritado. Mais tarde, o jornal mostra várias pessoas que protestam contra o sistema enquanto se vestem de palhaços, pois foi disso que Thomas o chamaram. Então Arthur vai até a manifestação e se aproveita da confusão para entrar no cinema em que o Sr. Wayne está. Ele se veste como um funcionário e segue Thomas até o banheiro do local e o enfrenta dizendo ser seu filho. Entretanto, Thomas revela que Arthur foi adotado quando Penny ainda trabalhava para os Wayne e que pouco tempo depois ela foi detida e internada, pois ela é maluca. Arthur não acredita nele e ri da situação. Então Thomas bate nele e vai embora do local. No dia seguinte, ele recebe uma ligação do programa de Murray que o convida para ir até o show, pois a sua última aparição havia feito muito sucesso. Ele aceita a oferta e combinam uma data. Depois disso, ele vai até o local em que sua mãe foi internada e pede para ver a ficha dela. O homem diz que ela foi diagnosticada com psicose e personalidade narcisista e foi considerada culpada por colocar o bem-estar de seu filho em risco. Porém, o homem se recusa a entregar a ficha e falar o restante das informações. Então Arthur rouba dele e lê tudo, até mesmo a sua ficha de adoção e relatos de abuso e maus tratos a ele mesmo. Quando volta ao seu prédio, ele vai até o apartamento de Sophie buscando por consolo, pois teve um dia difícil. Quando ela o vê, se assusta e pergunta o que ele está fazendo ali. Ela não tem certeza do nome dele e pergunta se ele mora ao final do corredor, e então pede para ele ir embora. Nessa hora, fica claro que todos os momentos dos dois juntos foram apenas a imaginação de Arthur. Naquela noite, ele ri sozinho em seu apartamento enquanto sofre por tudo o que está acontecendo em sua vida. No dia seguinte, ele visita sua mãe no hospital e enquanto sufoca ela, conta que não foi feliz em nenhum momento e pensava que sua vida era uma tragédia, mas que agora percebe que é tudo uma comédia. Momentos depois, ele pratica sua entrada e participação no show de Murray. Também ensaia a piada que contará e o tiro que vai dar em si mesmo. Enquanto ele se maquia de palhaço, sua campainha toca. Ele pega uma tesoura para abrir a porta e se depara com seus ex-colegas de trabalho Gary e Randall. Eles perguntam se está maquiado de palhaço para ir à manifestação, mas ele diz que está celebrando pois sua mãe morreu e que está muito bem, pois nem está tomando suas medicações mais. Randall diz que ficaram sabendo e que esse foi o motivo de visitarem ele. Depois disso, Randall diz que os policiais têm abordado todos os palhaços de sua empresa e agora estão atrás dele, e por isso quer alinhar toda a história com Arthur para não ter nenhum problema, mas então é atacado por ele com a tesoura várias vezes. Gary fica desesperado e Arthur diz que ele pode ir embora, pois ele sempre foi simpático. Quando ele termina de se arrumar, sai dançando pelas ruas enquanto vai até o estúdio de Murray. Porém, alguns policiais o encontram e começam a persegui-lo. Arthur foge e é atropelado por um carro, mas se levanta rapidamente e corre até a estação de metrô, que está cheia de manifestantes vestidos de palhaço. Os policiais ficam perdidos no meio da confusão que Arthur criou após roubar uma máscara e acabam atirando em um civil, deixando todos revoltados com os policiais, que são expulsos e agredidos do lado de fora do metrô. Enquanto isso, Arthur se diverte com a situação. No camarim do programa de Murray, eles questionam se ele faz parte dos manifestantes, pois está vestido de palhaço, mas ele nega e diz que não tem nada de político no seu visual. Além disso, ele também pede para ser apresentado como Coringa. Quando ele fica sozinho no camarim novamente, ele planeja um modo que colocará a arma em seu próprio rosto.
Ele se prepara para entrar ao vivo no programa e é apresentado como Coringa. Então, é chamado ao palco, entra dançando e dá um beijo na convidada. Em seguida, ele explica que está vestido de palhaço porque está apenas tentando fazer as pessoas sorrirem. Murray pergunta se ele criou alguma piada nova e ele pega o seu caderno e conta uma sobre a morte, que não tem a menor graça. Eles o repreendem por isso e Arthur pede desculpas, dizendo que os dias têm sido difíceis, desde que matou os 3 homens no metrô. Todos ficam à espera de um final para a piada, mas percebem que ele falou sério. Arthur diz que revelou isso, pois não tem mais nada a perder, pois sua vida é uma comédia. Ele dá um discurso e fala sobre o sistema e sobre como todos são ruins, sem nunca pensar como é estar na pele de outras pessoas. Ele diz que além de Thomas, Murray também é uma pessoa horrível por convidar ele ao show somente para zombar de sua cara. Arthur conta mais uma piada e pergunta o que acontece quando se cruza um solitário doente mental com uma sociedade que o abandona e o trata como lixo. Murray manda chamar a polícia, mas Arthur dá um tiro nele e todos do local entram em pânico. Ele é detido e se diverte enquanto assiste às manifestações e o caos que se espalhou pelas ruas, até que um carro é atingido por uma ambulância e os manifestantes que estavam dirigindo tiram Arthur do carro e o colocam no capô, que está no meio da manifestação. Enquanto isso, Thomas e sua família tentam sair do local de fininho, mas são reconhecidos por um dos manifestantes, que atira nele e em sua esposa, deixando o pequeno Bruce vivo para assistir. Pouco tempo depois, Arthur acorda e dança no meio daquele caos. Ele percebe que está sangrando e usa o seu próprio sangue para desenhar um sorriso em seu rosto. Por fim, Arthur está internado e rindo de uma piada. A mulher que está com ele o questiona e pergunta qual é o motivo da risada, mas ele diz que ela não entenderia. Ele vai embora dançando enquanto deixa pegadas de sangue pelos corredores. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscreve no canal para acompanhar as melhores histórias. Deixe um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo Recap!